Olá pessoal, então hoje vim mostrar aqui pra vocês como é que eu vou fazer e fiz esse fundo na minha moldura de madeira para o nosso 30 dias colorindo flores, que é do livro da Johanna, Mundo das Flores, e também ela disponibilizou o arquivo. Então preparem-se aí que vamos começar, só eu acabar os cactos lá no Instagram, nós vamos começar o 30 dias colorindo flores da Johanna. Vocês me pediram muito lá no Instagram, gostaram muito desse fundo, então eu vim dividir com vocês aqui no YouTube esse fundo tão delicado. Como eu conversei com vocês lá no Stories do Instagram, eu queria fazer um fundinho que imitasse aqueles fundos de flores de antigamente, aqueles quadrinhos de antigamente de vó, que nem eu falo, né? E estudando esse tipo de pintura, a gente vê que o lápis de cor imita pinceladas da tinta no papel. Então, algumas pessoas me disseram, Dani, faz com giz pastel ou aquarela. Eu quis fazer com lápis de cor para treinar mais esse lado suave. Como eu tenho a mão pesada, eu quis passar essa suavidade também com lápis de cor para treinar mesmo esse fundo mais suave com lápis de cor. Você pode aplicar com giz pastel, mas essa suavidade e esses tracinhos imitando a pincelada, eu não consigo fazer com o giz pastel. E o giz pastel então dá um efeito suave, mas é outro tipo de efeito. Então ele não é tão difícil de fazer, mas ele dá esse toque suave na nossa aplicação. Então aqui esse passo a passo eu vou disponibilizar no Drive, que tem o link aqui no meu perfil. Então lá no Drive já tá esse passo a passo do efeito fundo suave. Então aqui temos uma moldurinha e vamos começar em pouco. Então vamos começar falando primeiro das cores. Para fazer esse 30 dias colorindo flores, cada flor vou fazer de uma cor, seguindo alguma harmonia. Então um fundo para combinar nada melhor que um fundo arco-íris contendo todas as cores. São todos lápis aquareláveis, tem da Staedtler, Noris e tem da Faber-Castell aquarelável. Então vou passando aqui pra vocês. É um tom de amarelinho bem claro, esse aqui é da Staedtler. Eu escolhi um tom de verde água, que é o 061 da Faber-Castell. Depois o 046, que é o azul céu da Faber-Castell. Daí vem esse tomzinho meio lilás, lavanda, que esse aqui é da Staedtler. Vem um tom de rosa meio chiclete, mas é o da Staedtler também. Um tom de salmão coral da Staedtler e um tom de laranja bem clarinho, que também é da Staedtler. Esses são as cores que eu vou aplicar em volta de toda a moldura. Depois, para finalizar, eu vou utilizar um ocre também da Staedtler, que é para dar a finalização. Mas então vamos vir aqui no nosso primeiro passo, eu deixo eles assim na ordem, tá? E eu vou trabalhando com eles nessa ordem. Aqui eu vou começar então com o meu amarelinho e vou aplicando ele de uma maneira bem suave em movimentos circulares. Eu faço assim, ó. Eu inicio bem perto da moldura, em movimentinhos circulares eu vou suavizando para a parte central da aplicação. Então eu vou fazendo em toda a volta esses movimentos como se fossem pequenas pinceladas mesmo de tinta. Vou iniciando com maior pressão no lápis e suavizo quando eu chego mais na ponta. Então aqui com o amarelinho é bem clarinho, então não dá para enxergar direito. Aqui nessas mais laterais, que é onde eu já vou entrar com o próximo tom, eu faço bem suave mesmo. Então já vou vir com o meu próximo tom, que é o verdinho água. Deixa eu deitar assim, porque canhoto. Então com o meu verdinho água, aqui vai dar pra vocês verem bem, ó. Movimento circular, eu venho como se fosse um furacãozinho e vou suavizando na ponta. Esses são os primeiros movimentos que eu faço e aqui com o amarelo eu vou misturando, ó. Então os primeiros movimentos para definir até onde vai a minha cor do verde. Então aqui eu vou aplicar o verde, água, vou fazendo esses movimentos circulares, sobrepondo e suavizando quando eu chego mais aqui para essa parte central. Essa parte é bem suave, que é mais pra gente definir aonde que vão ficar as cores na volta da nossa moldura. Eu volto e vou misturando, fazendo mais círculozinhos para imitar mesmo essas pinceladas, ó. Mas quando eu chego aqui, nessa parte central, eu já vou tirando o lápis do papel e suavizando a pressão. Aqui eu já começo a suavizar a aplicação para entrar com o próximo tom. Ó, aí a gente vem assim, ó, por cima de tudo, fazendo outro sentido de círculozinhos, de movimento circular, e vai ficando esse movimento bonito, parecendo pinceladas no papel. Agora eu venho com o meu próximo tom, que é o azul céu, e sigo na mesma aplicação. Inicio primeiro fazendo esses espirais, ó, que iniciam com maior pressão e vou suavizando conforme eu chego
no centro do papel e para definir primeiro até onde vai a minha cor, até onde vai a aplicação dessa cor. Ó, então ele fica todo com esse movimentinho suave. Agora eu venho com o meu próximo tom e assim, ó, eu começo sempre fazendo esses pequenos, eu digo tipo redemoinhos, pequenos furacõezinhos que iniciam com maior pressão e vou suavizando conforme eu chego mais lá no meio que eu quero suavizar a cor. Então aqui no início eu aplico mais pressão, vou fazendo esses espirais de cor e depois eu venho aplicando e diversificando os tamanhos e a direção dos circulozinhos. Aqui eu misturo com o tom anterior. Então, feita nossa primeira aplicação, definimos os lugares das cores, nós viemos para o próximo passo, que seria o quê? Vamos reforçar o tom na volta, com cada cor respectiva, reforçar o tom aqui na raiz de cada cor e aumentar um pouquinho mais para o centro as nossas cores. Então, vou iniciar aqui com amarelo. Vou iniciar aqui nesse cantinho com amarelo. Uma coisa que vocês também observaram, que para eu fazer esse movimento, para ficar cada vez mais suave, eu pego mais distante da ponta do lápis. Aqui vai me dar muita precisão e o meu traço vai ficar com muita pressão. Assim, mais de longe, eu consigo suavizar o movimento, suavizar a aplicação de cor e ter mais controle dessa cor. Porque nessa aplicação o meu desafio maior é deixar suave. Então aqui agora eu começo o quê? Movimentos mais amplos, circulares e suavizo cada vez mais essa aplicação quando chega aqui nessa parte central. Então ele vai ficando, ó, mais abrangente os meus movimentos e eu vou mesclando mais, fazendo círculos mais amplos para trazer outro movimento aqui para nossa aplicação. Eu já venho com o próximo tom. Ó, o meu movimento ficou mais amplo. O meu movimento aqui eu tenho que gravar, então eu fico com o movimento meio estranho. Mas os movimentos ficam mais amplos e a gente traz outro tipo de pincelada com o nosso lápis para a nossa ilustração e para o nosso fundo. E reforço a cor aqui na raiz do movimento. Bem aqui perto da moldura é onde eu vou dar essa reforçada da cor e suavizar cada vez mais para o centro do nosso fundo. É bem imitando pinceladas de tinta, ó. Isso que torna tão especial esse desafio, que é fazer isso com o lápis. Ó, eu deixo os meus movimentos mais amplos para trazer outro tipo de pincelada. Na raiz eu reforço e eu venho mesclando todos esses movimentos e cores, ó. Então eu sigo aonde eu coloquei as cores anteriormente. Aqui nesse segundo passo desse exemplo eu dividi em mais cores. Eu dividi mais as cores. Então é por isso que ele ficou um pouco diferente o lugar de cada cor, mas o princípio é o mesmo. A gente vai aplicar a segunda camada de cor no movimento mais amplo, aonde a gente definiu no outro passo. Porque tu pode vir fazer com 2 tons ou só com uma cor,
que também vai ficar bonito. Vocês viram que a segunda camada, a gente tem mais liberdade, a gente vai misturando e vai reforçando essas cores aqui na raiz, que nem eu digo. Eu vou girando para ficar melhor de vocês enxergarem aí, para pegar melhor a luz também. Então por isso que eu vou girando o desenho para eu conseguir mostrar de uma maneira mais efetiva a aplicação aqui das cores, ó. A gente vem, a gente segue fazendo bolinha, bolinha. E esse é o nosso segundo passo. Agora vamos para o nosso último passo. Sempre para fazer as aplicações, utilizar o lápis com a ponta bem afiada. Então, com o ocre agora, dá para ser um ocre queimado, um marrom claro. É que esse aqui é da Staedtler e a Staedtler não bota número no lápis. Mas é um tom de marronzinho claro, um tom que remeta a alguma cor antiga, que traga tipo um pergaminho, que traga uma corzinha marronzinha, que eu digo de café, sabe? Clarinho, de chá. Então agora nós vamos finalizar, que é o quê? Passar por aqui primeiro no contorno de toda a moldura. Então nós vamos fazer uma unificação das cores aqui, ó. Então a gente vai trazer esse tom na raiz de todas as cores. Ó, o mesmo movimentinho circular, nós vamos então fazendo essa aplicação por cima de todas as cores. E daí vai unificando e trazendo esse ar envelhecido, ó, para o nosso colorido. E aí que vocês acharam interessante no meu Instagram e me perguntaram como é que eu fiz. Assim, ó, depois de toda essa aplicação, a gente vem unificando as cores com um tom em comum. Então eu decidi, como eu queria fazer esse tom envelhecidinho, eu decidi aplicar por esse ocre queimado, é um tom de marronzinho claro, e eu venho mesclando todas as cores. Bem suave por cima de tudo, a gente vem fazendo essa aplicação e reforça mais aqui na raiz da nossa moldura, na raiz do nosso desenho. Feita toda a volta, vocês viram que dá uma profundidade. Agora a gente vem com movimentos amplos, bem suave, trazendo esse tom por cima de tudo também em direção ao centro, mas bem suave, principalmente porque a gente está trabalhando com lápis aquarelável. O lápis aquarelável, ele entrega muito o pigmento. Então, de uma maneira bem suave, a gente vem com movimentinhos mais amplos, trazendo essa cor, mesclando todas as cores em direção ao centro. Mas é bem suave mesmo. É só pra gente misturar e dar uma homogeneizar essa aplicação. E aí está o nosso fundo suave com essa aplicação. A gente pode ficar... Aqui vocês sabem que eu tento passar a ideia, mas a partir daqui eu sei que vocês vão conseguir desenvolver e aperfeiçoar o traço e a aplicação de vocês também. Esperem, porque vamos começar os nossos 30 dias colorindo flores. Aqui eu vou fazer ainda, ó, tenho que aplicar o fundo todo aqui. E vamos junto depois colorindo todas essas florzinhas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!